vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. As principais notícias do Poder Legislativo de Balneário Camboriú e tudo que envolve a cidade. Você acompanha agora no Câmara Informa. Está no ar o Jornal Câmara Informa, segunda edição desta segunda-feira, 30 de junho. Boa tarde a você que está em sintonia com a 101,5 FM Rádio Câmara BC. Boa noite, Drica Santos. Boa tarde, Aderbal Machado. E para você que sintonizou agora na 101,5 FM ou nos acompanha pelas plataformas digitais da Câmara, seja muito bem-vindo ao Câmara Informa, segunda edição. Lembrando que você pode participar das nossas edições enviando a sua sugestão de pauta de assuntos de utilidade pública para o nosso telefone. O WhatsApp é esse que aparece na sua tela para quem está na internet, 4732637631, para você que nos ouve também pelo rádio, para falar com a nossa produção. Vamos agora aos destaques desta edição. Câmara Municipal promove daqui a pouco audiência pública para debater a compra de vagas na rede privada de ensino. Economia, iniciativas que promovem a cidadania e mostram a importância dos impostos podem ganhar prêmio nacional. As inscrições já estão abertas. Educação de Balneário Camboriú divulga novas vagas do programa Fila Única. E estão abertas também as inscrições para o primeiro Festival de Choro de Balneário Camboriú. Continue ligado, o Câmara Informa, a segunda edição só está começando. Abrimos essa edição com destaque para o que se comemora nesse 30 de junho. Hoje é Dia Nacional de uma figura folclórica muito popular nas festas do Norte e Nordeste brasileiro. Bumba Meu Boi, também conhecido por Boi Bumbá. E aqui no Sul, em Santa Catarina, a lenda do boi ganhou uma versão trazida pelos açorianos, o Boi de Mamão. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este assunto na entrevista do dia. Nós vamos falar desse personagem que desperta um encantamento nas crianças catarinenses. A seguir, vamos saber o que é destaque no Legislativo da cidade. Rádio Câmara BC, a serviço da comunidade. Começa daqui a pouco no plenário da Câmara de BC, audiência pública que vai debater a compra de vagas na rede de ensino privada pela Secretaria Municipal de Educação. O evento é organizado pela Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do Legislativo. Segundo a comissão, a realização da audiência foi solicitada pela Associação de Professores e Especialistas de Balneário Camboriú e aprovada em reunião ordinária da Comissão da Câmara. Toda a comunidade está convidada a participar da audiência presencialmente, porque ainda dá tempo de vir para cá, ou acompanhando aí virtualmente a transmissão pelas nossas plataformas digitais da Câmara. É só acessar o perfil @CâmaraBC para você acompanhar. Portanto, você internauta, que nos acompanha todos os dias para ficar por dentro do que acontece no Legislativo da cidade, é convidado a permanecer conectado logo após o Câmara Informa. E a Câmara de Vereadores também vai promover no dia 7 de julho, às 7 da noite, uma sessão solene em homenagem ao centenário da colônia de pescadores E7. A solenidade foi proposta pela vereadora Cissa Miller, do PDT, através de requerimento subscrito por outros 12 parlamentares e aprovado pelo plenário. A justificativa do requerimento, ela registra que a colônia foi fundada em 1925 por pioneiros da pesca artesanal no bairro lá da Barra. A sessão solene do dia 7 vai poder ser acompanhada no plenário vereador Walter Eilers e também pelo Facebook, YouTube e site da Câmara. Agora o assunto é economia. A Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo vai fazer uma audiência pública para debater o projeto do Poder Executivo que trata do Plano Plurianual, PPA, do município de Balneário Camboriú para o quadriênio 2026-2029. A reunião está marcada para o dia 10 de julho, às 7 da noite, no plenário aqui desta casa. E a comunidade também está convidada a participar presencialmente ou, se preferir, pode assistir à transmissão em tempo real pela internet. Só lembrando que o Plano Plurianual estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo Executivo ao longo de um período de 4 anos. Ele é elaborado no primeiro ano do governo municipal, para a vigência a partir do segundo ano até o primeiro ano do governo seguinte. Vamos ao resumo do que virou notícia no site do Legislativo.
Na última sexta-feira, o Programa de Atenção ao Servidor da Câmara de Balneário Camboriú promoveu uma ação especial em apoio à campanha Junho Vermelho. Servidores da casa foram até a unidade do EMOSC, no Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, em Blumenau, para realizar doações de sangue. E o mês de junho, ele se encerra hoje, mas a mobilização pela doação de sangue, ela continua nos principais bancos da rede pública de saúde em todo o país. Aqui em Santa Catarina, o responsável pelas coletas é o EMOSC. Vale lembrar que uma única bolsa de sangue pode beneficiar até 4 pessoas, auxiliando pacientes em tratamentos como transplantes, cirurgias e procedimentos oncológicos. A unidade do EMOSC mais próxima de Balneário Camboriú fica em Blumenau, na rua Teodoro Altrup, número 40, no bairro Vila Nova. Para doar é necessário agendar previamente pelo telefone 47-3222-9800 ou pelo site emosc.org.br. A Câmara de Vereadores Balneário Camboriú abriu nesta segunda-feira as inscrições para constituir a Comissão de Avaliação e Julgamento do 9º Concurso Estudante Cidadão de Desenho e Redação. Profissionais das áreas de letras, pedagogia, artes, comunicação e afins podem se candidatar até o dia 4 de agosto, seguindo as orientações do chamamento público que está disponível no site da Câmara. A participação não será remunerada, mas é considerada um serviço público relevante. Nesta edição, 17 escolas participam da etapa escolar com o tema Saúde Mental na Era Digital, como promover o uso saudável das redes sociais. Para saber mais sobre o concurso, é só acessar o site da Câmara. Agora 6h08. Entrevista. No início da nossa edição, nós falamos que o Bumba Meu Boi está de aniversário hoje. Hoje é o Dia Nacional desse personagem folclórico, também conhecido como Boi Bumbá. É uma tradicional festa popular brasileira com raízes nas regiões norte e nordeste do país, que mistura dança, música, teatro e religiosidade em torno da lenda de um boi. É um patrimônio cultural imaterial do Brasil e da humanidade reconhecido pela Unesco. E aqui em Santa Catarina, a figura folclórica do boi, influenciada por traços da cultura dos açorianos, ganhou o nome de boi de mamão. E nós vamos conversar hoje sobre os saberes e fazeres tradicionais das nossas comunidades com a pedagoga, mestre e pesquisadora Jaqueline Alexandre Weiler. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, uma alegria estar aqui. Bom, para a gente começar, o que o personagem Boi de Mamão, ele tem de diferente do Bumba Meu Boi do norte e do nordeste do Brasil? Ele tem traços, a manifestação ela tem traços muito específicos aqui em Santa Catarina, né? Até porque por aqui a gente vê muito do que os açorianos trouxeram. Então, o nome é diferente, alguns personagens também são diferentes, eles têm muito da nossa cultura, das nossas manifestações, é uma mistura muito de Santa Catarina, do litoral catarinense, então envolve a coisa das benzedeiras, né? Envolve também da pesca, ele tem alguns elementos bem particulares. Bom, a gente queria uma curiosidade, né? O Boi de Mamão, o nome, porque tem a ver com a cabeça. Isso. Tem alguns dilemas em relação a isso, mas o mais aceitável hoje é que na falta de materiais mais adequados, né, para confeccionar esse boi, usava-se uma mão verde, né, como a estrutura dessa cabeça. Por isso ficou sendo boi de mamão. Que interessante. O mamão não amadureceu. Não, ele segue verde. Bom, o boi de mamão é conhecido como uma expressão lúdica e educativa. Como é que ele tem sido usado na educação e na formação de identidade cultural, especialmente com as crianças? Muito interessante. A gente pensar que é uma linguagem expressiva, o boi de mamão, porque ela mistura isso que a Drick falou, né? Ela falou do teatro, da música, do jogo simbólico, das narrativas, e isso aproxima muito da infância. Na minha dissertação de mestrado, eu faço um mapeamento dos saberes tradicionais da nossa região, sobretudo da Praia de Taquaras, daquela comunidade tradicional, e o boi de mamão aparece realmente ali,
como uma manifestação que já foi muito forte em Balneário Camboriú, em toda a nossa região. E eu vou olhar para isso com valor educativo. Que valor educativo que tem o boi de mamão? E a criança aprende não só elementos dessa manifestação, como aprende sobre si. Ela aprende sobre a sua história, sobre a sua ancestralidade. Quando ela dança com esse boi, ela dança também com a sua própria história. Ela com as suas raízes ancestrais, né? Porque somos todos parte de uma ancestralidade açoriana, ou a maioria de nós aqui. Então, ela reconhece a sua história. Por isso, o valor educativo que tem o boi de mamão. E a escola tem um papel fundamental, né? Que é dar visibilidade para essas manifestações que estão, muitas vezes, invisíveis. Então, é papel da escola dar visibilidade para isso, Isso né? é mais importante a partir do momento que, na verdade, essa tradição ela tá meio que morrendo aos poucos em vários locais, né? Exato, por isso... Nas comunidades tradicionais. Exatamente, por isso mais assim como é exemplo do Terno de Reis, por exemplo, que a gente precisa dar visibilidade, eu enxergo isso como um papel da escola, fazer isso. Ô, Jaqueline, só que a manifestação do boi de mamão, né, os folguedos do boi de mamão, ele nunca está sozinho, ele vem com uma turma toda, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque tem a personagem Bernunça, a Maricota, enfim, a turma toda do boi de mamão sempre está junto dele. Sempre está junto dele. Eles também modificam-se um pouco em relação ao espaço, o contexto que ele está. Depende do local, né? Depende do local. Em Florianópolis, a Bernunça é muito divulgada. Isso. Né? E as crianças amam, né? Então, a Bernunça é a cuca, na verdade. É isso. É uma espécie de cuca, né? Então, essa coisa que engole as crianças, né? E que vai... Então, tem uma coisa muito simbólica. Tem a benzedeira, e daí a gente vê essa outra manifestação também cultural, que também vem com os açorianos, tem toda uma ligação. E daí o dono desse boi, esse menino, esses personagens, eles são todos... E a Maricota, né? Aquela mulher grande, comprida. Então, isso tudo para as crianças é muito apreciado por elas, né? E daí o próprio enredo, essa coisa da morte e da ressurreição desse boi. Então, é um enredo teatral, né? Que chama muita atenção das crianças. Que representa a vida, né? Representa a vida. Essa morte, essa ressurreição, esse choro, né? Esse lamento, e depois vem alguém para restaurar essa vida. Ô, Jaqueline, você como pesquisadora, a gente imagina que você já viu, né, de tudo um pouco dos saberes, dos fazeres das comunidades, né, tradicionais aqui da nossa região. Como é que você vê a transmissão desses saberes entre as gerações? As crianças e os jovens, por exemplo, têm se interessado por essas tradições, as crianças e jovens de hoje, né? Não, com a visão que eu tenho é que não. Cada vez mais tem entrado no campo da invisibilidade. Por isso que eu bato bastante nisso, do papel da escola. Do papel da escola de documentar, de manter vivo. Porque vai falar de pertencimento, eu só me sinto pertencente, conheço as minhas raízes e a minha história quando eu tenho contato com elas, né? Então, assim, é papel da escola promover ações, e não só como uma apresentação, sabe, Dri? Não é, mas como um processo, entender isso como uma linguagem educativa que tem valor pedagógico, não é só numa época específica, mas isso precisa estar no PPP dessa escola. Eu trabalho muito com a coisa do território, né? O que tem ao redor dessa escola. A gente precisa valorizar, mapear isso, trazer isso para o currículo, porque isso é currículo, né? Justamente... Essa falsidade do elemento folclórico é muito acendrada hoje por causa do modernismo. Os interesses se dirigem para outro lugar. Isso. E aí esquece um pouco disso. Aliás, não é só nessa área, não. Em quase todas as áreas, inclusive na ciência. Exato, né? A gente tem esquecido, eu acho, muito da nossa origens. história, da nossa origem, e tem se perdido muito, porque a maioria das coisas não estão documentadas, né? Então, como que se transmite isso? Pela oralidade, de geração em geração.
Só que se chega um determinado momento, e me parece, eu concordo, que parece que existe um esfriamento disso, Exato. Né? Não tem mais quem queira, talvez tenha quem queira falar, mas não tem quem queira ouvir. Bom, e que recado você daria, então, para as nossas comunidades, para as nossas crianças que conhecem, né, essa figura folclórica do boi de mamão, que já viu em algumas das nossas festas tradicionais a manifestação, né, folclórica desse personagem, para que cultive isso, para a gente encerrar? O meu recado primeiro é para a escola, né? Para as escolas, para o sistema educacional. A gente precisa entender que isso é currículo. Todos esses saberes, esses fazeres que circulam pelas comunidades precisam ser mapeados, precisam ser valorizados e precisam ser trazidos para dentro da escola e dar sentido a eles, né? E esse é o primeiro. E eu tenho certeza que quando a gente faz isso como escola, as crianças são muito receptivas. Elas amam, né, toda essa manifestação, toda essa expressividade que tem o boi, todas as outras manifestações culturais que existem. E nisso o nordestino é bem melhor que nós, né? Bem melhor. Eles mantêm sempre viva a tradição, é verdade, com certeza. É verdade. Gostaríamos de agradecer mais uma vez, você nos atendeu, né, o nosso convite, te agradecer por estar aqui com a gente hoje nessa segunda-feira. Conversamos com a pedagoga e mestre em educação, pesquisadora dos saberes e fazeres tradicionais das comunidades aqui de Balneário Camboriú, Jaqueline Alexandre Weiler. Muito obrigada. E a gente falou hoje sobre a tradição do boi de mamão. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Utilidade pública. A COSIP, contribuição para o custeio da iluminação pública de Balneário Camboriú, está dando continuidade à força-tarefa de ordenamento dos postes de iluminação na cidade. Repórter Luiz Antônio Tecal traz mais informações. Nessa semana, a ação foi concentrada na Avenida Brasil, na altura das ruas Miguel Mate e Osmar de Souza Nunes, no bairro Pioneiros, onde aproximadamente 500 quilos de fios soltos e em desuso foram removidos. O objetivo é reduzir a poluição visual, aumentar a segurança para a população e garantir a organização do cabeamento em vias públicas. O diretor da COSIP, João Kederman, diz que na próxima semana a ação já tem local marcado para acontecer. Semana que vem tocamos da Osmar de Souza Nunes para frente, sentido sul, né, sentido da pista. São inservíveis, né, fios inservíveis, que cabo que não está usando mais, corre risco de acidente, enfim. E aquele emaranhado que é aquela poluição visual. Então a gente fez essa retirada toda, né? A operação reúne esforços de diversos órgãos e empresas do município. De acordo com o diretor, a operação vem trazendo bons resultados. Hoje, ao total, desde o início da nossa força-tarefa, estimamos mais ou menos umas 15 toneladas de fios que foram retiradas das ruas lá, né? Essa semana agora, para sexta-feira, agora a empresa responsável da retirada desses fios aqui da COSIP, né? Para poder fazer o descarte ambiental correto, né? Denúncias ou reclamações podem ser feitas através do telefone 0800 666 7080 ou 47 3267 7044. Da Rádio Câmara ABC, Luiz Antônio Tecal. Deve ter chegado ao fim. É que a Prefeitura de Balneário Camboriú divulgou mais uma lista de vagas do programa Fila Única, o que significa que essas crianças que foram convocadas vão poder frequentar um dos centros de educação infantis do município. E para garantir a sua vaga, os pais ou responsáveis pelas crianças precisam fazer a inscrição até esta terça-feira, dia 1º de julho. E para isso, é preciso comparecer à Secretaria de Educação para receber um encaminhamento para os núcleos de educação infantil da cidade. É importante dizer que a listagem com a relação dos convocados está disponível para consulta no site da Prefeitura, em bc.sc.gov.br. A Secretaria de Educação informou ainda que ao todo foram convocadas 40 crianças para atendimento na rede municipal, sendo 22 para a região sul e 18 para os demais bairros.
Outra informação importante é que, caso nenhum responsável compareça, a inscrição da criança no programa Fila Única é automaticamente cancelada. Então, fique atento, acesse o site da Prefeitura e confira se o seu filho foi contemplado com acesso a uma das creches municipais. Da Rádio Câmara BC, Mari Junques. Economia. Estão abertas até o dia 31 de julho as inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2025. A premiação reconhece iniciativas que promovem a função social dos tributos, a transparência nas contas públicas e o engajamento da sociedade no controle dos recursos públicos. O repórter Luiz Antônio Tecal retorna agora com mais detalhes. Você sabia que ensinar sobre impostos e cidadania também pode render prêmios? Estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2025. A iniciativa valoriza projetos que mostram, na prática, como os tributos ajudam a construir uma sociedade mais justa e transparente. Nesta edição, o prêmio vai distribuir R$ 88 mil em 4 categorias: escolas, instituições, imprensa e tecnologia. No ano passado, Santa Catarina foi o estado com maior número de projetos inscritos, com 36 propostas, seguido por Rio Grande do Sul, com 33, e Minas Gerais, com 31 iniciativas. Entre os vencedores de 2024, destaque para o projeto Tax e Seus Amigos Limitada, de Itajaí. A proposta foi premiada na categoria Instituições, ao trabalhar com crianças conceitos como ética tributária e cidadania de forma lúdica e educativa. Para o auditor fiscal Jair Antônio Schmidt, que também preside o Conselho Estadual de Combate à Pirataria em Santa Catarina, o prêmio contribui para ampliar o debate sobre cidadania e a importância dos impostos. Sobre o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, eu quero aproveitar esse espaço, inclusive, para solicitar a todos os professores e coordenadores de escolas públicas ou privadas que inscrevam seus trabalhos para que os alunos possam também ter um pouquinho mais de noção a respeito de cidadania, a ética, comércio legal, consumo consciente e a função social do imposto. Isso é muito importante. Santa Catarina já despontou no ano passado como estado com maior número de inscrição e gostaríamos de continuar batendo os recordes aí de inscrições das escolas nesse quesito aí do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Então, estão todos convidados. E o SECOP, Conselho Estadual de Combate à Pirataria, também está à disposição aí para levar essa temática aí da conscientização da importância da função social do imposto. As inscrições seguem até o dia 31 de julho, exclusivamente pelo site premioeducaçãofiscal.org.br. Da Rádio Câmara ABC, Luiz Antônio Tecal. Esporte. A Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú prorrogou o período de suspensão temporária da escolinha de beach tênis oferecida à comunidade. A repórter Mari Junques é quem traz os detalhes para a gente. A prática da atividade esportiva vem ganhando força não só em Balneário Camboriú, mas em diversas cidades do Brasil. O beach tênis é uma modalidade parecida com o tênis, mas com regras distintas. Em BC, as aulas da modalidade que eram realizadas na altura da Rua 1101, na Praia Central, precisaram ser suspensas, devido o local estar recebendo as obras de macrodrenagem na orla. Segundo a Fundação Municipal de Esportes, a previsão é de que o projeto oferecido à comunidade, desenvolvido nas areias da Praia Central, seja retomado somente no mês de agosto. É importante frisar que a medida busca garantir a segurança e a integridade dos envolvidos nas atividades esportivas. Já as demais oficinas desenvolvidas na região da Praia Central estão mantidas, como, por exemplo, as aulas de surf, que seguem provisoriamente na altura da Rua 1400, onde já são ministrados os encontros de natação em águas abertas. Da Rádio Câmara ABC, Mari Junques. Cultura. O primeiro Festival de Choro de Balneário Camboriú está com inscrições abertas. E quem tem mais informações é o repórter Luiz Antônio Tecal.
Considerado o primeiro gênero musical urbano tipicamente brasileiro, o choro, ou chorinho, como é carinhosamente chamado, surgiu no Rio de Janeiro no século XIX e conquistou o país com sua combinação única de sofisticação harmônica, lirismo e espontaneidade, herdeiro de influência. Considerado o primeiro gênero musical urbano tipicamente brasileiro, o choro, ou chorinho, como é carinhosamente chamado, surgiu no Rio de Janeiro no século XIX e conquistou o país com sua combinação única de sofisticação harmônica, lirismo e espontaneidade. Herdeiro de influências europeias como a polca e a valsa, o choro foi moldado por músicos populares que imprimiram ao estilo uma identidade genuinamente brasileira, marcada pelo improviso, virtuosismo e balanço rítmico. Em 2000, o choro foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. É nesse espírito de valorização da cultura nacional que Balneário Camboriú recebe, nos dias 9 e 10 de agosto, o primeiro Festival de Choro de BC. Gratuito e aberto ao público, o evento terá oficinas, rodas de prática musical, apresentações e a primeira mostra de choros do Vale do Itajaí, com composições autorais de músicos da região. As inscrições para a mostra estão abertas até o dia 6 de julho, de forma online. Já as inscrições para participar das oficinas abrem no dia 15 de julho. Haverá ainda rodas de prática musical, com a participação de músicos da tradicional roda de choro e samba. O encerramento acontece no dia 10 de agosto, às 8 da noite, no Teatro Bruno Nix, com um show que reúne a banda base do evento e convidados. O Festival de Choro de BC é realizado com o apoio da Fundação Cultural e da Prefeitura de Balneário Camboriú por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do festival no @Festival de Choro de BC ou com a organizadora do evento pelo telefone 4799 609 2357. Da Rádio Câmara BC, Luiz Antônio Tecal. A edição desta segunda-feira vai ficando por aqui. Na apresentação, Aderbal Machado. Idrica Santos, reportagens de Mari Junques, Alessandra Damasceno e Luiz Antônio Tecal. Operacional Mauro Haddad e Renato Soares. Realização Departamento de Comunicação Social e TV da Câmara de Vereadores de BC. O Câmara Informa volta amanhã, a partir das 9 da manhã, com Mari Junques e Luiz Antônio Tecal no comando da primeira edição. Boa noite. Obrigada pela companhia e a você que nos acompanha pela internet, continue conectado. A transmissão da audiência começa em instantes. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu Câmara Informa, o seu jornal diário, na Rádio Câmara BC. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.